Olá pessoal, agora a gente vai passar para a leitura de Êxodo e hoje nós vamos ler o capítulo 21. E a palavra de Deus ela diz assim: são estes os estatutos que lhes proporás: se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou sozinho, sozinho sairá. Mas se era homem casado, com ele sairá a sua mulher. Se o seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ele lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos dele serão do senhor, e ele sairá sozinho. Se, porém, esse escravo expressadamente disser: eu amo o meu senhor e a minha mulher e meus filhos, e não quero sair forro, então o seu senhor levará perante os juízes, e o fará chegar à porta, ou ao batente, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e então ele servirá para sempre. Se um homem vender a sua filha como escrava, ela não será liberta com os seus escravos. Se ele não agradar ao seu senhor, que lhe acolheu para si, ele deve permitir que seja resgatada. Não poderá vendê-la a um povo estranho, e por isso será deslealdade para com ela. Se, porém, a casar com seu filho, deve conceder-lhe os direitos de filha. Se ele der ao filho ou a outra mulher, e não diminuirá o mantimento, as vestes ou os direitos conjugais da primeira. Se não fizer essas 3 coisas, ele poderá ir embora, sem pagar quantia alguma. Quem ferir um homem, de modo que este morra, certamente será morto. Se, porém, não fez isso premeditadamente, mas Deus permitiu que isso acontecesse, deverá ele fugir para um lugar que te signarei. Se, contudo, alguém se levantar intenciosamente contra o seu próximo, matando-o à traição, será tirado e até mesmo do meu altar para que morra. Quem ferir o seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. O que raptar alguém e o vender, ou for achado com ele no seu poder, certamente será morto. Quem amaldiçoar seu pai e sua mãe, certamente será morto. Se 2 homens brigarem ou ferir outro com pedra ou com o punho, se este não morrer, mas cair de cama, e se ele se tornar a levantar e andar com auxílio de alguma bengala, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará tempo perdido e o fará curar-se totalmente. Se alguém ferir seu escravo ou a sua escrava com pau e o ferido morrer, certamente será punido. Mas se ficar vivo por 1 ou 2 dias, não será punido, porque é dinheiro seu. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e forem por causa que ela dê à luz prematuramente, sem que haja morte, certamente o ofensor será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará segundo a decisão dos juízes. Se contudo houver dano grave, e então darás a vida por vida, olho por olho e dente por dente, mão por mão e pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho de seu escravo ou o olho da sua escrava e o danificar, deixará livre por causa do seu olho. E se tirar o dente do seu escravo ou o dente de sua escrava, o deixará livre por causa do seu dente. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, e isso lhe causar a morte, o boi será apedrejado e a sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Se, porém, o boi costumava chifrar o seu dono, tendo sido alertado disso, e não o prendeu, e o boi matar o homem ou a mulher, será apedrejado e também o seu dono será morto. Se lhe for imposto resgate, e então dará como resgate da sua vida tudo o que lhe for exigido, quer tenha chifrado um menino, quer tenha chifrado uma menina, conforme este estatuto lhe será feito. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava,
30 ciclos de prata o dono dele receberá, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir ou deixar aberta a cova e não a cobrir, e nela cair o boi ou jumento, o dono da cova terá que pagar o prejuízo, mas ficará com o animal morto. Se o boi de alguém ferir de morte, o boi do seu próximo será vendido. O boi vivo e o dinheiro dele se repartirá igualmente, e também o morto se repartirá igualmente. Porém, se for notório que o boi costumava chifrar e o seu dono não o guardou, certamente pagará o boi por boi e ficará com o animal morto. Então a gente vê aqui alguns dos estatutos, né, da lei mosaica. Então aqui a gente vê um pouquinho dos escravos, né, o ato de amor ao escravo, né, se ele decidir e se ele furar a orelha e servir o seu dono. Também a gente vê um pouco aqui sobre o resgatador, que depois a gente vai ver mais um pouquinho para frente. Se eu não me engano, Esther ou Ruth, agora não vou lembrar, um pouco sobre o resgatador, que também é uma profecia messiânica sobre Jesus. Então a gente vê alguns aí dos estatutos da palavra de Deus, né, do Antigo Testamento, e alguns são leis para a época e alguns são estatuto perpétuo, né? Então a gente vê aqui muito sobre a sociedade, então sobre o boi matar uma pessoa, a gente vê aqui sobre maltratar o seu escravo e coisas desse tipo. Então, mas a gente sabe que Deus, a palavra de Deus, ela também é uma lei, tanto para a época como para a época de hoje. Então nós vemos aí leis bíblicas que também ainda fazem ser vigorada no nosso tempo, né? Assim como os 10 mandamentos e outras leis mais. Amém? Então agora a gente vai passar para a oração aos pés da cruz. Vamos se colocar de joelho. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu estou nesse momento agora, Pai, pedindo, Pai, para que toda maldição hereditária caia por terra em nome de Jesus, Pai. Tudo aquilo, Pai, que foi lançado pelos antepassados, Pai, que os pais tiveram vício, Pai, que os pais levaram os filhos, Pai, a benzedeiras, a macumbeiras, Pai, seja caído por terra agora, Pai. Demônio que persegue a família por anos, Pai, por décadas, Pai Todo-Poderoso, eu oro agora repreendendo, Pai, e quebrando, Pai, toda corrente maligna, Pai, que existe na maldição hereditária, Pai. Que nenhum demônio hereditário, Pai, venha perseguir essa família a partir de hoje, Pai. Em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço, Pai. Amém e graças a Deus. Amém, pessoal. Lembrando então que amanhã, 5 horas da manhã, a gente tem mais um devocional com a pastora Gabi e com o desafio. E à noite aqui em Piracicaba, um culto abençoado, tanto presencialmente, também nas nossas redes sociais. Amém? Deus abençoe e até mais.